Hoje é o final da temporada de corridas de cavalos com obstáculos. E os campeões desse ano estão desfilando aqui, em Sandown. Juntos, eles faturaram milhões. São os melhores dos melhores. Todos são atletas de elite. E não é por acidente. Eles são o resultado da reprodução seletiva. Pela primeira vez no Gigantes da Natureza, vamos investigar um animal que evoluiu através da seleção não natural. O cavalo puro-sangue inglês é tão grande quanto uma vaca, mas pode correr a 70 km por hora. Ao observá-lo por dentro, vamos revelar como ele realiza essa façanha. Como ele turbina a respiração, gera uma energia imensa na andadura e dopa o próprio sangue no arranco para a linha de chegada. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos dentro do cavalo de corrida. Gigantes da Natureza, cavalo puro-sangue. Para os jogadores, que apostam 18 bilhões de dólares por ano. Para os sheiks do petróleo mais ricos do mundo. Para os donos dos grandes cavalos de corrida, como o Red Hun e o Desiree Orchid. E para os apaixonados desde sempre pelas corridas, existe uma pergunta enigmática. Um mistério que continua sem resposta para gerações de entusiastas do turf. O que faz um campeão? Dois séculos atrás, foi essa pergunta que desencadeou uma investigação anatômica sobre uma lenda dos hipódromos e levou à criação da Escola Real de Veterinária. Esse é o Eclipse, nosso próprio cavalo de corrida famoso, quer dizer, o que restou dele. É como estar na presença da realeza. Quero dizer, esse cara era um astro há mais de 200 anos. Ele era uma grande estrela. Venceu todas as competições com muita vantagem. O dono dele dizia, o Eclipse ganha, o resto não está em lugar nenhum. E isso estava totalmente certo. Então por que ele está aqui? Porque quando ele morreu, o dono queria saber o que fazia dele um cavalo de corrida tão bem sucedido. Então trouxeram um cara francês em 1789 para dissecá-lo. Essas medições o fizeram pensar sobre como o eclipse se movimentava. Ele estava no mesmo ponto, não é? O que faz esse animal ser tão excepcional? Do ponto de vista biomecânico, é a mesma questão que estamos tentando responder hoje. É, com certeza. Mais de 200 anos depois da primeiríssima dissecação de um cavalo puro-sangue inglês, vamos revisitar a antiga questão e explorar a anatomia de um cavalo de corrida que está prestes a passar por uma autópsia. Continua por aqui. Infelizmente, esse cavalo puro-sangue inglês de 4 anos sofreu múltiplas fraturas nas patas que não responderam ao tratamento. Então seu dono decidiu sacrificá-lo. Como cientistas, isso nos dá a chance de mostrar o funcionamento interno desse animal impressionante. A anatomista comparativa Joy Heidenberg e o especialista em locomoção equina Alan Wilson vão me acompanhar. Estamos olhando para um atleta de primeira, fora a claudicação crônica, obviamente. Quais são os elementos principais que fazem dele um corredor extraordinário? Ele tem pernas muito compridas. Ele tem patas muito longas e fortes, adaptadas para correr. Ele tem essa massa muscular poderosa que fornece propulsão nos membros posteriores. É E ele colossal, tem né? esses pulmões enormes que vêm daqui até os ombros. E se a gente seguir até a cabeça, ele tem olhos e orelhas grandes. É um animal de fuga, ele espera ser perseguido por predadores. Então precisa ser capaz de ver que eles estão se aproximando. Precisa se comunicar com outros membros da manada. Então esse é o segredo? O fato desses animais serem naturalmente grandes corredores, porque precisam fugir para não virar refeição, é explorado em atletas de corridas. Os ancestrais dos cavalos modernos viviam em manadas e pastavam em pradarias abertas. Sua história evolutiva foi impulsionada pela velocidade. Para sobreviver, eles precisavam correr rápido. Essa foi a força motriz no desenvolvimento de seus membros poderosos.
Estamos observando o membro anterior do cavalo e esse é o equivalente ao nosso braço. Se você olhar a forma como ele dobra, vai ver que isso não é um joelho. Na verdade, estamos vendo o punho de um cavalo, um cotovelo e um ombro. A pata começa bem aqui e daqui até aqui é o cotovelo. Então, esse é o osso do braço. Descendo, temos o antebraço, que não tem 2 ossos como o nosso, mas 2 ossos fundidos em um só que sustentam o peso. Daí temos isso, que é o pulso. Depois, daqui até aqui, estamos vendo a mão de um cavalo. Mas ela é muito peculiar, porque em vez de ter 5 dedos, como nós temos, ela anda sobre um só. A unha da extremidade é o casco. A história de como os cavalos passaram a caminhar sobre um único dedo é um clássico da evolução por seleção natural. A história evolutiva dos cavalos é muito conhecida. Existe um bom registro fóssil. O primeiro cavalo, o Hyracotherium, ou cavalo do amanhecer, viveu cerca de 65 milhões de anos atrás, mais ou menos na época em que os dinossauros foram extintos. E podemos ver que ele não andava sobre um dedo só. Muito pelo contrário, ele se apoiava sobre 3 ou 4. E entre esses fósseis aqui, na verdade, são moldes de fósseis, a intervalo de 10 milhões de anos. Então, 65 milhões de anos atrás, 55, 45, 35 e 25 milhões de anos. Ao longo do tempo, os dedos laterais foram encolhendo e a dependência do dedo do meio foi aumentando. E se voltarmos para o cavalo moderno, os dedos exteriores desapareceram por completo, exceto por esses pequenos ossos vestigiais. Membros mais compridos e com menos ossos resultaram em passos mais largos, o que significava que trechos maiores podiam ser percorridos mais rápido. No caso do puro sangue inglês, essa adaptação foi lapidada para alcançar uma velocidade máxima. Alan, eu fiquei chocada de ver como essa pata é magra. Quando penso num cavalo de tiro como o Clydesdale, eles têm pernas gigantescas, mas isso aqui parece mais um palitinho de dente. Eles precisam suspendê-las e movê-las pelo ar. O puro sangue inglês tem pernas muito finas, com esses pequenos tendões sustentando o peso. E é incrível como são pequenas e leves. Elas parecem pequenas e frágeis para um animal desse tamanho. São frágeis, mas com mais de 1 tonelada passando por elas a cada passo, elas são surpreendentemente fortes. Por séculos, os artistas ficaram fascinados pela andadura do cavalo galopante. Mas para pintar uma imagem congelada, eles tinham que adivinhar o que acontecia no borrão que viam nos membros. No Museu Nacional de Corridas de Cavalo, em Newmarket, Simon Watt está observando como esses animais velozes eram pintados. Por muitos anos, os cavalos de corrida foram representados de forma errada em pinturas, porque ninguém entendia como sua andadura funcionava. Tradicionalmente, cavalos galopantes eram retratados no ar, com as patas dianteiras e traseiras completamente estendidas. Havia muita discussão sobre todos os cascos ficarem fora do chão simultaneamente ou não. A questão foi finalmente esclarecida pelo fotógrafo Muybridge, em 1878. Ele fotografou um cavalo chamado Sally Gardner galopando. Quando juntou as imagens, ele criou as primeiras imagens em movimento do mundo. Ele provou que todos os membros realmente ficavam acima do chão simultaneamente, mas dobrados embaixo do corpo e não estendidos, como era pintado pelos artistas da época. Ele também mostrou que em determinado ponto, todo o peso do cavalo fica apoiado sobre uma pata só. Para desvendar o mistério sobre como um animal que pesa quase meia tonelada pode correr tão rápido, vamos investigar as principais adaptações da pata. O Alan revelou a primeira peça do quebra-cabeça. Estamos nos concentrando nesse músculo aqui, o bíceps, que é esse músculo em mim. Veja quando eu dobro o braço. Como esse bíceps, de aparência patética, consegue mover rapidamente uma pata tão comprida, para frente e para trás. Olhando o bíceps, é um músculo pequeno, só pesa meio quilo. Ele tem todo esse tecido do tendão e dá para ver essa parte forte, que é como o nosso tendão de Aquiles. É muito flexível, então funciona como um elástico. É um pequeno estoque de energia. Mais ou menos como um elástico de borracha. Isso, observando a pata, pense sobre o que o nosso cavalo está fazendo, balançando a pata para frente.
E nesse ponto, esse músculo que estamos discutindo, o bíceps, está muito flácido. Nada está acontecendo aqui. Mas olha quando o Joy simula o chão e empurra a pata para cima, gradualmente. O meu dedo está aqui dentro. Agora dá para esticar o elástico de borracha. É exatamente isso que vai acontecer nesse momento. Essa articulação, a articulação carpal, vai se curvar para frente. De repente, desse jeito. Quando isso acontece, o pé sai do chão, chicoteia para frente e a pata inteira se dobra, muito rápido. E quando esse músculo atira a pata para frente, também joga o cotovelo para frente. E isso é arremessado para fora. Desculpa, Joy. E depois o tríceps vai estender a pata, então quando ela encosta no chão, já está pronta para o próximo passo. O galope tem duas partes. A suspensão, quando todos os 4 pés estão fora do chão, e o apoio, quando cada pé toca o chão sucessivamente. À medida que o cavalo move o corpo sobre a pata estendida, o bíceps se alonga, armazenando energia elástica, como uma catapulta engatilhada. Então, a pata se contrai, liberando a energia armazenada, que a joga para frente no próximo passo. Esse movimento de catapulta dá ao bíceps fraco 100 vezes mais potência. A história evolutiva dos cavalos mudou completamente com o surgimento dos seres humanos. Eles são representados em pinturas em cavernas de mais de 17 mil anos atrás, como animais selvagens, caçados por sua carne. Então, há cerca de 6 mil anos, houve um acontecimento extraordinário. Os seres humanos descobriram que os cavalos podiam ser arrebanhados e domados. E eles virariam um dos nossos companheiros mais próximos. Há mais de 4 mil anos, os cavalos têm sido usados para levar as pessoas para o mercado e para o combate. Suponho que podemos discutir se os humanos domesticaram os cavalos ou os cavalos domesticaram os seres humanos. O mesmo vale para os cães. Em certo sentido, os animais domésticos evoluíram mutuamente conosco e não é bem verdade que nós simplesmente pegamos os animais selvagens e os reproduzimos seletivamente para os nossos propósitos. É uma via de mão dupla. Cães e cavalos exploraram os seres humanos para estabelecer um novo tipo de nicho ecológico. O homem moldou o cavalo moderno através da reprodução seletiva. Estou aqui para ver o David. E de todas as raças, a que é mais estritamente controlada é o puro sangue inglês. A reprodução desses cavalos de corrida exclusivos é vigiada de perto e um negócio extremamente restrito. Eu vim a Coolmore Stud, na Irlanda, um dos maiores centros de reprodução de cavalos puro sangue inglês do mundo. Não existe lugar melhor para entender como tudo funciona. Alguns dos cavalos mais valiosos do mundo vivem aqui. Esses caras são celebridades. Eles vivem em acomodações 5 estrelas e são mantidos 24 horas por dia sob vigilância. Os garanhões são a elite absoluta e seus serviços podem custar quantias de 6 dígitos. Esse é o Itz, uma das grandes estrelas. E o Farlow precisa alcançar. Será que o Itz consegue manter a posição? O Itz é o único cavalo da história a receber a prestigiada Ascot Gold Cup 4 vezes. É o Itz que está no topo da lista de garanhões supremos. É um imortal. Ele venceu sua 4ª Ascot Gold Cup. A ascendência de Itz pode ser traçada até 25 gerações atrás, no começo do século XVIII. Na verdade, cada puro sangue inglês correndo nos páreos hoje descende de um entre apenas 3 garanhões originais. De longe, o mais proeminente foi o Darley Arabian, cujos genes podem ser encontrados em 95% dos cavalos de corrida modernos. Para essa égua puro sangue inglês, esse é o primeiro encontro com um garanhão. Ao cruzá-la com Itz, seus proprietários esperam que os genes campeões dele sejam passados aos filhotes dela. Itz pode prestar seus serviços de reprodutor 5 ou 6 vezes por dia para éguas diferentes, então ele precisa ser protegido das parceiras atrevidas. Acabamos de colocar as botas protetoras na égua para proteger o garanhão se ele levar um coice. São luvas e protetores bucais de boxe. Mais ou menos.
O que acontece nessas arenas acolchoadas raramente é visto por pessoas de fora. Ele parece estar só paquerando a égua. Eles estão se conhecendo melhor. Esse garanhão já fez isso muitas vezes. Simples assim, muito eficiente, nada de ficar abraçadinho depois. Muito depende dessa única cópula. Como podemos ver, esse é um ambiente muito controlado. É uma fábrica de reprodução. Mas a grande pergunta é, será que isso vai gerar um campeão? De volta à dissecação, queremos investigar mais como os membros surpreendentemente finos, mas poderosos do puro sangue inglês funcionam. É inacreditável que uma pata que parece um palito de fósforo possa sobreviver ao impacto cada vez que pisa no chão. Ao colocar o membro posterior numa prensa, vamos ver o estresse que ele sofre quando o cavalo acelera o galope. Então essa parte começaria a sofrer alguma pressão quando está andando e carregando esse peso aqui. Se você sentir os tendões, pode ver que eles estão sob pressão. Estão ficando que nem um pedaço de arame tensionado. Muito tensionado. Tem um aqui, um segundo ali e um mais fundo. Então ele tem faixas grandes e sólidas ali. Elas vão até aqui em cima, no cotovelo, e até embaixo, no pé. Provavelmente estamos observando um trote no momento. Então o terceiro metacarpo está absorvendo o impacto desses tendões e o peso, comprimindo e dobrando, porque os tendões estão tentando flexioná-lo como um arco para trás. Então isso é como se fosse o arco e isso a corda? É. Podemos aumentar a pressão para ver o que aconteceria se ele estivesse galopando? Vamos tentar. Até onde esse machinho desce? Ele deve vir até aqui, mais ou menos. Uau! Vamos ver se vai fissurar. É para continuar? Continua. Parou aqui? Não, continua. Eu vou além disso? Vai. Eu não acredito quanto está flexionado. Isso é extraordinário. O tendão armazena energia 20 ou 30 vezes melhor do que uma mola de aço. A pata de um cavalo funciona como um pula-pula, se comprimindo e retraindo. Quando a pata atinge o chão, as forças para baixo fazem o machinho descer até uma posição quase horizontal, absorvendo parte do impacto. Os tendões na parte de trás da pata funcionam como uma mola, esticando para permitir que a junta se abaixe, mas evitando que ela se rompa. Os tendões estendidos armazenam mais energia elástica, que impulsiona a pata no próximo passo. Isso permite que o cavalo se movimente o mais rápido possível, gastando o mínimo de energia enquanto amortece o impacto sobre as patas. Alan, agora temos uma pata galopando totalmente estendida. E se outra pata bater atrás do tendão, através da pele muito fina? Esses tendões sob pressão podem se romper muito facilmente. Eu vou encostar o bisturi aqui atrás. Uau! E é isso que acontece quando a pata traseira atinge a dianteira. É o fim da carreira do corredor. Mas quando isso funciona adequadamente, é um belo exemplo de engenharia. É absolutamente esplêndido. Na engenharia não temos o tipo de material que temos na biologia. Os membros do puro sangue inglês são o segredo de seu sucesso, mas também são o seu calcanhar de Aquiles. Na natureza, quando a seleção natural favorece uma característica particular, ela precisa continuar sendo viável, precisa sobreviver em todos os outros aspectos. Então a velocidade não pode continuar sendo favorecida incansavelmente. Mas no caso dos cavalos reproduzidos artificialmente, são os seres humanos que fazem a seleção e não a natureza. Como as pessoas podem abrigar os animais domésticos e mantê-los vivos, é possível reproduzi-los favorecendo insistentemente apenas uma característica. Nesse caso, a velocidade pouco importa se o animal vai ficar menos viável, menos capaz de sobreviver de outras formas.
Eu sinto dizer que isso é o que acontece com os cavalos de corrida. O turf é um esporte muito arriscado, tanto para os cavalos como para os jockeys. A Grand National é tão conhecida pelos acidentes quanto pelos campeões. De cada 1000 cavalos que participam de um páreo, 2 morrem, e 1/3 dessas mortes são causadas por fraturas. Mas alguns cavalos seriam mais propensos a ferimentos do que outros. As medições feitas no eclipse 200 anos atrás estão ajudando a solucionar esse mistério. O que você descobriu com esse arquivo impressionante de informações sobre a grande estrela? Temos medidas muito semelhantes às dos cavalos de corrida contemporâneos. Nós fizemos a comparação com o eclipse e eu preciso dizer que fiquei surpresa. Ele fica na média. É uma surpresa, não é? Na verdade, isso deve ter algum tipo de vantagem? Tem. A questão é que faz sentido, de certa forma, porque isso é uma máquina que corre no limite da velocidade que pode alcançar sem quebrar. Mas há uma contrapartida, já que, obviamente, se o cavalo se machuca, ele não pode correr rápido. Mas se ele correr rápido, está mais propenso a se machucar. Então, só os animais que ficam no meio do caminho têm sucesso. Então, ser mediano é mesmo uma vantagem? Acho que sim. Você sabe que eu adoro assistir às corridas. Eu sei que você também gosta, assim como muita gente. Mas acho que nós temos a responsabilidade, especialmente como veterinários, de garantir que esses cavalos continuem saudáveis. Para revelar a linha de defesa definitiva contra um impacto que os membros sofrem, precisamos observar um corte longitudinal através da parte inferior da pata. Vamos ver como ela tolera o choque de transferir meia tonelada cada vez que o pé encosta no chão. Ah, bom manejo da serra de fita. É uma coisa linda quando a gente faz um corte desses, né? Então mostra pra gente. Quartela comprida, quartela curta, terceira falange e parede do casco. Então a parte de fora é a unha. Isso é a unha. Toda essa carga é transferida para a terceira falange e depois passa para a parede do casco. Essas lâminas são camadas de tecido que conectam essa parte ao osso. Virando o pé, temos essa região aqui. Quando o pé está no chão, a terceira falange se solta daqui, puxando a parede do casco para baixo e espalhando a parte de cima. Então todo o casco se articula para trás e para fora. Então todas essas forças são distribuídas para fora, quase como o formato de um sino? São. A terceira falange não está diretamente ligada à sola do pé. Ela fica pendurada na parede do casco, suspensa por várias camadas de tecidos rígidos, chamados de lâminas. Isso significa que cada vez que o cavalo se apoia sobre um pé, todo o peso do corpo é transferido para a parede do casco, amortecendo o impacto. A parede do casco é composta de material córneo, que se flexiona e distribui mais o peso. Essa absorção de choque é mais dramática no jarrete, onde o tecido córneo é mais jovem e mais macio. É uma solução mecânica brilhante, uma estrutura viva, que cresce e pode suportar uma força imensa. Mas os pés do cavalo não evoluíram para as pressões das estradas e das corridas, então eles precisam de uma proteção adicional. Idealmente, estamos procurando tornar o pé mais simétrico sem distorcer muito a parede do casco, que é toda essa parte aqui. E estamos trabalhando dentro dos limites dessa linha branca que corre aqui dentro. Então, eu posso usar tudo que fica por fora. Estamos tentando proteger toda a parte de dentro. Temos pregado sapatos de metal nos pés dos cavalos há mais de 1.500 anos. Em todo o universo dos equinos, todo mundo conhece a expressão sem pé, sem cavalo. Você trabalha com os pés deles o tempo todo. Você acha que isso procede? Sem dúvida. É a única coisa que entra em contato com o chão. E eles logo nos deixam saber se houver algum problema com seus pés. Estamos começando a montar o quebra-cabeça de como um animal do tamanho do cavalo pode se movimentar com tamanha velocidade.
Mas para entender realmente como eles conseguem fazer isso, precisamos ir mais fundo. Assim como qualquer atleta, um cavalo de corrida precisa distribuir grandes quantidades de oxigênio para os músculos. Agora, a equipe quer entender os segredos de sua respiração. Quando tirarmos a língua, poderemos tirar a laringe e a traqueia. Assim, será possível observar todo o caminho. Enquanto a Joy está trabalhando na cabeça, estamos tentando retirar cuidadosamente o sistema digestivo, que está prestes a estourar. Então, pode haver uma pequena explosão a qualquer momento. Vamos tirar tudo isso do caminho, para poder ter acesso à cavidade torácica e aos pulmões através do diafragma. Então, estamos trabalhando no sistema respiratório pelos dois lados. Catherine Whitwell, a principal patologista equina de Newmarket, vai nos auxiliar. Precisamos de muitas mãos para fazer esse trabalho. Eu acabei de remover o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Juntos são uma estrutura muito grande. É por isso que o que sobra da cavidade torácica é um espaço grande. E até agora, tudo parece bem normal? Tudo parece perfeito, mas ainda não fizemos um exame detalhado. Então, o diafragma está aqui, intacto até agora. E podemos ver aqui lindamente, quer dizer, todas essas estrias em espiral, onde estão as partes mais macias, são impressionantes. Essa é uma dissecação encantadora, porque agora estamos tendo uma noção de como o tórax desse atleta é imenso. O cavalo tem 18 pares de costelas. Em comparação, nós temos 12. Isso dá a ele uma cavidade torácica enorme para acomodar os pulmões gigantescos. Vamos ver se a gente consegue injetar um pouco de ar aqui. Então, se eu apertar em volta do tubo, Vamos ver o que acontece. Ah, isso é lindo, olha só. isso é muito impressionante. Olha como sobe até as costelas. É enorme, não é? Esses pulmões são imensos. Pulmões enormes, especialmente em relação ao tamanho do animal. Olha quanto tempo estamos levando para enchê-los, e ele precisa fazer isso 140 vezes por minuto. Quer dizer, ainda está enchendo. As costelas estão se mexendo agora, olha. Alan, mecanicamente, quando o cavalo está galopando, o tórax passa por mudanças para tentar abrir mais espaço? O tórax abre muito. Os músculos intercostais empurram o tórax para fora. E então a maior parte da respiração vem do diafragma, que vai para frente e para trás. Isso mantém o peito então, quando expandido. o tórax se expande, ele mantém assim. Ele é mantido assim. Uau, olha só. Na biologia, essa é uma das coisas mais esplêndidas que podemos ver. Entendi o porquê da traqueia tão grande. Para mover o ar rapidamente. Em menos de meio segundo, os pulmões têm que se encher e se esvaziar. Então, no tempo que a gente leva para dizer 1, 2, ele inspira e expira 2 vezes. 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. Então, 1, 2, o ar entrou e saiu 4 vezes. Olha, os pulmões estão ali, a 2 metros do nariz. Então o ar precisa passar por todo esse encanamento. É difícil ser atlético e grande. Uau! Ele deve respirar como a gente respira. Quando o cavalo está galopando, cada inspiração é sincronizada com o passo. Os músculos que controlam a respiração e os que movimentam as patas funcionam em completa harmonia. Quando ele suspende os membros do chão e levanta a cabeça, o intestino escorrega para trás, puxando o ar para os pulmões. Quando o cavalo encosta no chão, a cabeça abaixa e o intestino escorrega para frente, empurrando o ar para fora. Esse incrível movimento de pistão do intestino sobre o diafragma é o que permite ao cavalo respirar volumes tão grandes de ar. Vamos esvaziá-los? Vamos. 1, 2, 3, vai! Ele inspira e expira 140 vezes a cada minuto enquanto galopa. Na próxima vez que você assistir uma corrida de cavalos, tem que manter isso em mente quando esses cavalos dispararem até a linha de chegada. Isso é absolutamente extraordinário.
Um cavalo de corrida galopando respira até 40 litros de ar a cada segundo. Então, para vencer uma corrida como a Ascot Gold Cup, é preciso 10 mil litros de ar. O mesmo que nós respiramos em um dia inteiro. Mas mesmo quando um cavalo parece ser um vencedor, as coisas podem dar errado. Na Grand National de 1956, Devon Locke estava com 5 corpos de vantagem, com a linha de chegada à vista, quando de repente ele fez isso. Esse comportamento bizarro permanece um mistério até hoje. Devon Locke pertencia à rainha-mãe, que conhecidamente declarou: "Isso que é correr." Estou em Newmarket, o quartel-general do Turf. Essa cidade é extraordinária. Tem 70 treinadores e 2.500 cavalos que têm prioridade em todos os lugares. E estou aqui para encontrar um dos mais importantes treinadores, para saber o que ele procura em um cavalo de corrida e o que indica a diferença entre um que pode vencer e outro que vai terminar fora da zona de premiação. Bom dia, Mark. Como vai? Muito prazer. Cheguei a tempo pro galope? Chegou, vamos. Nada de ficar por aqui. Então, quando eles estão se exercitando assim, o que você está observando especificamente? Eu só quero conferir se o movimento está bom. Se eles não estão se esforçando muito, suando muito, ou se não ficaram muito cansados, sem poder enfrentar o trabalho. Você chega num ponto quando é capaz de identificar os cavalos que vão ser realmente bons? A beleza do turf é que não existe regra. O cavalo que custa 5 milhões de dólares com 1 ano de idade pode ser inútil. O cavalo que custou 5 mil pode ser bom, e não existe regra. Ninguém pode ver dentro dos corações deles quando são comprados jovens para saber se eles têm habilidade de correr. É por isso que todos nós fazemos isso, porque sonhamos em encontrar o próximo campeão. Com base nisso, você acha que o que fazemos é forçar os cavalos até o limite que eles são capazes de fazer? E por isso, eles ficam no fio da navalha, entre a glória e a catástrofe? Possivelmente, mas é uma coisa difícil de provar. Mas quantos cavalos com grande habilidade simplesmente não vencem? Por um motivo qualquer, físico ou talvez mental. Quer dizer, ninguém sabe a resposta. Existe um órgão que tem um papel crítico para levar o ar até os pulmões, que pode ser o calcanhar de Aquiles para o desempenho de um cavalo de corrida. É uma parte do corpo que a Joy sempre gosta de explorar, a laringe. Então, Mark, a língua está toda aqui fora. É muito comprida e fica na cavidade oral desse jeito. Essas são as pontas cortadas do osso hioide, que estava segurando a laringe e a parte de trás da língua contra o crânio. Isso é a laringe e isso a traqueia. Dá para ver que é como uma sanfona. Quando a gente puxa, ela estica. A gente pode cortar um pouco mais por esses músculos? Você tem uma pinça de Alice? Ótimo. Então podemos só segurar as bordas. Aqui. E aqui. Se você segurar assim, eu corto pelo meio. O que você está vendo agora é o ponto de vista de dentro do nariz, olhando para baixo do fundo da fossa nasal pela laringe. Então, tem uma boa ponte entre a epiglote e o palato mole, que canaliza o ar para a traqueia. E é uma separação, porque essa sobreposição do palato mole e da epiglote é o que faz a comida seguir um caminho completamente diferente. E olhando a traqueia de cima, a gente pode ver 2 dobras de cada lado em forma de V. Quando elas estão fechadas, ficam assim, e abertas têm uma forma de diamante que abre muitas vias respiratórias. Então, esses animais podem inspirar uma grande quantidade de ar. E se tudo isso funciona, temos um cavalo que é um atleta. Isso mesmo. Se não funciona, temos um cavalo com problemas. Com certeza. Isso é crucial, porque sem respirar não dá para fazer mais nada. Um dos cavalos no estábulo do William está tendo dificuldades para respirar. O veterinário está aqui para diagnosticar o problema. Qual é a história desse cara? No último páreo, esse cavalo não correu tão bem como era esperado. Então vamos colocar um endoscópio remoto pelo nariz para olhar a garganta e a traqueia e ver se tem alguma anomalia. É ótimo poder fazer isso em movimento, não é? Você está certo. Porque muitos dos problemas só acontecem quando o cavalo está em alta velocidade. Antes eles eram examinados em uma esteira, mas isso não simula exatamente as condições de uma corrida. Você está deslumbrante.
Vamos colocar o resto do equipamento que foi especialmente projetado para isso. Fica quietinho. Isso. Você é muito bonzinho. Muito bonzinho, hein? Tá bom. Provavelmente um pouco mais. É um bom rapaz. Essa imagem é ótima. Eu só vou ajeitar isso um pouco. A imagem é realmente muito boa. Isso é impressionante. Tudo certo, estamos prontos. Durante o galope, nós vamos receber imagens ao vivo do interior da via respiratória do cavalo enquanto ele ganha velocidade. É ele ali no final, pronto para começar? Parece que ele está começando a galopar. Então ele está se movimentando? Estamos captando uma imagem muito boa. Podemos ver que tudo está funcionando normalmente no momento. Isso é ótimo. Quer dizer, só de ouvir ele parece estar bem. Ele parece perfeitamente normal até agora. Tá certo, agora vem a parte mais difícil para ele, né? Ele está chegando perto da parte íngreme dessa ladeira. E é nessa hora que o jockey tenta forçar um pouco, quando ele sobe o morro para conseguir o último esforço. Vamos ver a imagem aqui. Ah, olha, dá para ver que o palato mole está começando a vibrar e acabou. Não acabou? Acabou. Agora a gente vai parar isso e tirar o endoscópio dele. É só soltar com cuidado e ele pode voltar para o estábulo tranquilamente. Isso, vamos lá. Estamos olhando para o fundo da traqueia? Isso mesmo. Essa imagem é realmente fantástica. Mas no momento ela está aberta por completo. Como é de se esperar numa laringe normal durante o exercício. É. Agora isso é o cavalo durante o galope chegando ao fim. A gente começa a ver o palato aparecendo. Uau, olha só. A gente pode congelar isso? Pode. Dá para ver perfeitamente aí. Se você pensar em termos de um páreo, agora é quando o jockey pede para o cavalo fazer aquele esforço final. E agora o palato mole está vibrando por cima da abertura, o que está asfixiando completamente o cavalo. Então essa é a posição normal, com a epiglote sobreposta, fazendo uma ponte entre ela e o palato mole. E o que acontece quando ele está galopando é que o buraco do botão passa por cima do botão, assim. E depois o palato mole vibra no caminho da via respiratória. Então ele realmente tem uma obstrução. Existe uma obstrução do fluxo de ar, então faz um barulho. Mas também, obviamente, se você está tentando botar uma grande quantidade de ar para dentro e para fora e o fluxo está interrompido, esse é um problema grave para um animal de corrida. Então a laringe desabotoada bloqueia a passagem do ar. Agora isso fica com a metade do diâmetro. Quando eles estão em repouso, isso volta assim. Então, isso eles podem fechar de novo. Podem fechar de novo. Então não dá para ver quando estão em repouso, só quando estão galopando. Se você colocar o dedo aqui por trás, vai ver como isso cai por cima e o animal tem problemas para respirar. E como um cavalo de corrida, esquece. Dentro de cada campeão, existe alguma coisa especial que os leva à vitória. O Farlap está na frente. Vamos lá, Farlap. O Farlap, apelidado de Terror Vermelho, cativou o público australiano. E um novo recorde de 2 minutos. Ele foi comprado por uma pechincha e treinado de graça, mas acabou vencendo 37 dos 51 páreos, incluindo a Copa de Melbourne, em 1930. Foi só depois, quando ele morreu, que descobriram o segredo de seu sucesso. Vamos retirar esse coração. Catherine, você vai ficar feliz de pegar a sua faca e tirar isso pra gente? Vou tirar isso aqui. Olha a horta. Ah, olha só. Olha o tamanho disso. É simplesmente fantástico, não é? Uau, e é muito pesado. Quer dizer, olha quando eu coloco perto do pescoço. É muito grande. Na verdade, fica aí. Eu vou botar na sua frente. Ah, é? Com licença.
Você está me dando um grande coração? Uau! Isso é pesado mesmo. É enorme, não é? É quase do tamanho do meu peito inteiro. É mesmo. E eles são grandes. É realmente enorme. E o meu coração só é do tamanho do meu punho. Tá bem. Bota isso aí. Eu vou te mostrar outra coisa. Esse é o coração de uma vaca. Para comparar. Olha a diferença. Elas só não correm tão rápido. Não, a gente não tem vacas de corrida. Nenhuma surpresa. Esse é o coração de um preguiçoso. É. Esse é o atleta. Um atleta humano tem uma frequência cardíaca em repouso entre 40 e 50 e uma máxima de 180 por minuto, talvez. No cavalo em repouso, a frequência pode ser baixa, até 25 ou 30, e a máxima é mais ou menos 240 por minuto. O coração bombeia rapidamente uma grande quantidade de sangue. Então, estamos falando de 4 batimentos por segundo. 4 batimentos por segundo para um coração desse tamanho. 4 batimentos do seu coração, 140 respirações por minuto. São valores altos. Eles são bons de corrida. Isso que faz eles serem bons. Isso é o que os faz correr bem. Eles podem deslocar 2 vezes mais oxigênio por quilo do que um atleta humano de elite. Uau! O coração do puro sangue inglês é 10% maior do que em outras raças e tem um papel fundamental no sucesso dos campeões. Adeus, Farlap. Você entrou no último e maior páreo de todos. Quando Farlap morreu, uma autópsia revelou o incrível tamanho de seu coração, que pesava mais de 6 quilos, quase o dobro do coração de um cavalo normal. Os rivais não tinham qualquer chance. Existe uma última peça da anatomia desse animal que pode aumentar sua performance atlética, o baço. É um órgão enorme que entra em campo quando as coisas ficam difíceis. Temos um último truque aqui, Mark. São as hemácias que transportam o oxigênio do pulmão até os músculos. E quando um cavalo está em repouso, 1/3 delas fica nesse órgão, o baço. E assim que ele começa a correr, a adrenalina faz o baço se contrair. As hemácias entram na circulação e ajudam o sangue a carregar o oxigênio. Então é uma dopagem natural do É sangue. como uma dopagem. O cavalo faz isso naturalmente, ele não precisa do veterinário. É um truque bacana, não é? Ele tem uma via respiratória enorme, pulmões poderosos, um coração colossal, um baço turbinado. Tudo para conseguir o máximo de oxigênio possível para essa usina aqui atrás. Porque embaixo da pele temos os músculos, que impulsionam esse animal a 65 km por hora. Ele tem 25 quilos de músculo de cada lado, e tudo isso puxa a pata para trás e empurra o animal para o próximo passo, 140 vezes por minuto. Tudo se contrai e leva o cavalo para frente. Existem 2 mensagens aqui. Uma é que esse animal se adaptou brilhantemente para um desempenho de ponta, mas com uma margem de segurança pequena. A maioria dos animais rápidos, o guepardo, o galgo inglês, pesam 40 quilos. O cavalo pesa 500 quilos e consegue correr a 65 km por hora. Em termos de tendões e músculos, ser capaz de se mover tão rápido e ser tão grande é um desafio impressionante. Agora, solucionamos o quebra-cabeça de como um animal desse tamanho se movimenta com tamanha velocidade. Mas ainda resta um mistério. O que faz um campeão? Então, Johnny, esse é um dos lotes. O que você está procurando? Quer dizer, você é um agente de cavalos de corrida? Estamos procurando força em um movimento fluido. Que tudo aconteça naturalmente e não seja forçado. Esse é um lindo cavalo. Eu gosto muito da forma como suas ações são fluidas. Eu geralmente coloco a mão embaixo do pescoço para conferir se ele tem um bom espaço para a traqueia passar por ali. E qual é o peso do pedigree nas suas decisões? O pedigree dita o preço. O cavalo revela se é um atleta ou não. Mas honestamente, não continua sendo uma loteria? Você erra feio às vezes? Claro, todos nós erramos feio. Às vezes um cavalo parece perfeito, mas pode ser muito lento. Mas as chances de escolher um campeão podem estar prestes a mudar com a ajuda da ciência. Na University College Dublin, o trabalho da doutora Emmeline Hill está causando um rebuliço no universo do turf. Ela é geneticista e identificou o gene que determina se um cavalo é mais adequado para a velocidade ou para a resistência.
Com um gene, você pode dizer se um cavalo é bom para uma corrida normal ou uma maratona? É notável, esse gene parece ter a maior influência na habilidade de percorrer distâncias. Se você pode nos dizer isso tudo a partir de um único gene, o que mais a gente pode descobrir sobre esses animais? Podemos dizer a probabilidade de um indivíduo se tornar um corredor de elite, o quão bom um cavalo é. Então, entender a genética, jogar os dados a nosso favor... É absolutamente jogar o dado a nosso favor. Você pode tentar avaliar o melhor possível com base no pedigree, mas olhar para a genética é uma coisa que você não pode fazer a olho nu. Acho que é como abrir a capota do carro e observar o motor. É uma pesquisa revolucionária. E eu imagino que conhecer a genética do cavalo também pode ajudar no bem-estar dele. Com certeza, eles estão sendo conduzidos para aquilo que foram geneticamente construídos. Essa é a grande questão. Esse é um animal projetado muito além do que a seleção natural permitiria. Ao mirar em genes específicos, pode ser possível levar esse processo ainda mais adiante. O objetivo de todos é ter a velocidade, mas com segurança. Mas por ora, o enigma sobre o que faz um verdadeiro campeão continua. O homem criou um animal que está no limite do que é fisicamente possível. A ciência pode explicar seu desempenho fenomenal, mas será que pode prever um vencedor? Ainda não. Mas isso certamente será o segredo para o futuro sucesso deles.